Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Essa palavra está registrada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. E essa é uma palavra poderosa, maravilhosa, que percorre aí mais de 2000 anos e nos encontra no momento em que a humanidade cada dia mais parece cansada, oprimida, fadigada, querendo, precisando de alívio no seu coração. Estamos sobrecarregados. E parece que isso não é novo, não é de hoje. A humanidade, desde a queda, desde o Gênesis, desde Adão e Eva, parece que a nossa história se resume em buscar descanso, alívio, encontrar a paz, encontrar o paraíso. É a fonte aí de inspiração para muitas utopias no mundo que vivemos. Se você parar para pensar, a nossa busca é incessante pelo descanso. Nós trabalhamos a vida inteira na esperança de que ao final da nossa vida teremos o descanso, a aposentadoria. Nós trabalhamos o ano inteiro na esperança de chegar às nossas férias e descansarmos. Nós trabalhamos a semana inteira na esperança de chegar ao final de semana, o sábado ou domingo, ou o domingo, ou quem trabalha todos os dias, pelo menos um dia de folga, de descanso. Então a nossa busca é pelo descanso, porque o ser humano precisa, necessita do alívio, do descanso. Eu sempre olhava esse texto e imaginava que era um texto que falava para pessoas que ainda não conheciam o Senhor Salvador das suas vidas, Jesus Cristo, que ainda não tivesse tido um encontro com Jesus, que não era cristão. Mas o texto é claro dizer: vinde a mim todos, todos, porque é possível que um servo de Deus, um cristão, alguém temente a Deus, alguém que ama o Senhor, também se encontrar cansado, fadigado, sobrecarregado, por que não oprimido, não opresso por forças malignas, mas oprimido por situações da vida cotidianas, das lutas, das desilusões com pessoas, em situações, das traições. Nós somos seres humanos, né? Estamos sujeitos a tudo isso. E eu analisando isso, eu pensei em dois personagens que parece que passaram por isso também. Veja a história de Moisés. Moisés, um grande líder, um legislador, um grande homem de Deus que o Senhor levantou para tirar o povo de Israel do Egito. Porém, Moisés, em determinado momento da sua vida, Moisés, um homem calmo, um homem pacífico, mas um ser humano. E a Bíblia vai nos dizer que, no livro de Números, eu não lembro exatamente quais os versículos, mas a história que narra Moisés batendo na rocha, ao invés de falar com a rocha como Deus havia ordenado. Mas o contexto dessa passagem é muito interessante, porque Moisés está, vamos dizer, numa situação estressante, conflitante. O povo está exigindo que Moisés desse água para eles, reclamando da liderança de Moisés, dizendo que Moisés havia os levado ao deserto para matá-los. Olha só. Moisés, que tinha se entregado para esse projeto, para essa missão, se desgastado para isso, agora o povo vira para ele e fala: você nos tirou do Egito para matarmos no deserto. Nós, nossos filhos, nossos gados. Era melhor ter deixado no Egito. Lá tinha água, lá tinha pão. E esqueceram das opressões do Egito. E Moisés com essa pressão. E além disso, no começo do capítulo, narra um detalhe muito importante que às vezes passa desapercebido, que é a morte de Miriam, a irmã de Moisés. Miriam, vou chamar Miriam. Miriam foi aquela que Deus usou para preservar a vida de Moisés. Desde novinho, lembra do Moisés no cestinho, no rio Nilo? Foi Miriam que acompanhou o bebê ali no cesto. E quando a filha de Faraó pegou Moisés, encontrou Moisés, foi ela que se apresentou de forma sábia, apesar de ser uma criança. Não disse é meu irmão ou disse vou levar para minha mãe, mas disse eu conheço uma ama hebreia que pode cuidar dele para você. E através disso ela preservou o laço familiar de Moisés e foi fundamental Moisés estar na sua casa, com sua mãe, com seus irmãos, para ter base, para futuramente ser o libertador de Israel. Alguém que acompanhou Moisés toda a vida,
Você vê depois da travessia do Mar Vermelho, Miriam dançando, liderando as mulheres nesse momento de alegria, com o ministério do seu irmão, o milagre que Deus havia fazendo, que Deus havia feito. E também Miriam era uma conselheira de Moisés, era alguém muito importante para Moisés. E ela havia praticamente acabado de morrer. Não se sabe se naquela semana, se naqueles dias, mas não havia passado muito tempo da morte de Miriam. Então Moisés, além de tudo, estava de luto. Mas o povo quis saber disso? Não. O povo não quer saber. E muitas vezes a gente se desgasta fazendo o melhor para as pessoas, na nossa casa, com nossos amigos, no trabalho, nos negócios. E às vezes as pessoas não reconhecem, e isso cansa. Cansa o espírito, cansa a mente, cansa a alma, mais do que o corpo. Reflete no corpo. E Moisés se viu cansado, e a gente cansado, a gente acaba ficando com sentidos comprometidos, o entendimento comprometido. E Moisés, não sei se talvez ele não tenha compreendido, eu não sei exatamente, mas talvez Moisés não tenha compreendido, não prestou atenção naquilo que Deus falou para ele. Ou então ele, indignado com aquela situação do povo, ignorou o que Deus falou, e em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Saiu a água, o povo bebeu, mas Moisés foi cobrado por Deus a respeito disso. Então o cansaço, a fadiga, o estresse, o povo levou Moisés no limite. Outro personagem também, que eu vejo dessa maneira, é Elias. Um homem aguerrido, um homem corajoso, um homem poderoso nas palavras, nas ações, o homem que pela sua palavra não choveu e depois pela sua palavra choveu, o homem que confrontou o rei Acabe, o homem que confrontou os profetas de Baal, o homem que zombou dos profetas de Baal, venceu o desafio que ele propôs, um desafio dificílimo, mas ele propôs e ele venceu. O homem que não tinha medo de nada e de ninguém, mas se viu acovardado por conta da ameaça de uma mulher, da rainha. E vamos ser sinceros, ela não ia matar Elias pessoalmente. No máximo que ela podia fazer é mandar pessoas para isso, mas Elias já tinha passado por isso. O rei mandava soldados para prender Elias e eles morriam. Tamanho o poder de Elias. Mas Elias se viu acovardado, aquilo não foi normal. Mas muitas vezes o cansaço, o estresse, a fadiga, porque mesmo que você tenha vitórias, mas as lutas, as batalhas também cansam. E às vezes a gente distorce a realidade e vê inimigos maiores do que são, vê situações diferentes, piores do que elas são, porque fica com o sentido distorcido, a percepção distorcida. O cansaço faz isso e Elias chegou a pedir a própria morte, falando para Deus: eu não sou melhor que meus pais, me mate, me leve. Então você vê o ponto que chega a pessoa no limite do cansaço, do estresse. E isso que acometeu esses homens podem também nos acometer, por que não? E às vezes você está aí, talvez você esteja me ouvindo, cansado de várias situações da vida, oprimido pelas situações cotidianas, pelas situações que marcaram a sua vida de forma negativa, pessoas, como eu disse, traições, situações inesperadas, ingratidão, um sentimento horrível, e te levou até a ficar cabisbaixo. Mas nesse momento eu quero trazer uma palavra para você. Relembrar as palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor é alívio para a sua alma, o Senhor é alívio para o seu coração. Creia nele, creia nele. Tome para si o jugo dele, porque ele vai te ensinar a você ser manso e humilde de coração, para que você encontre o descanso. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. É nele que descansamos a nossa alma, o nosso espírito, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Quando você põe o jugo do Senhor sobre você, quer dizer que você está obedecendo às suas palavras, seus ensinos, seus mandamentos, agindo como se realmente ele seja o Senhor da sua vida, como você confessa. E naturalmente você sentirá o alívio e a paz do Senhor em seu coração. Fica a sua palavra, Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.